Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, esse aqui é o canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática e olha só, neste momento, gravando o ERJ 2018, o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você é novo por aqui, você é do Rio de Janeiro, tá assistindo meus vídeos aí, tá gostando? Não deixe de se inscrever no meu canal. A sua inscrição é muito importante. Vai, se inscreve, é só se inscrever. Curtir, comentário, aí fica à vontade. Se você quiser, você faz. Quiser dar dislike, like, não tem problema, fica à vontade. Mas a inscrição, ela é fundamental. Se você quer ver outros vídeos de outros vestibulares, vai no canal do Prof. Guma, entra em playlists, vai lá em playlists e você vai ver, cara, é o Netflix da resolução de vestibulares. Tem uma porrada de exercícios para você estudar lá, tá bom? Vai lá, se dedique, se esforce e garanta a sua vaga no vestibular, porque quanto mais exercícios você fizer, maiores são as chances de você ingressar na universidade. A questão de número 42 diz assim, ó, para explicar o princípio das trocas de calor, troca-troca de calor, um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Então nós temos aqui 300 gramas de água quente, que eu chamei aqui ó, de MQ, massa de água quente, então 300 gramas de água quente. E a temperatura inicial dessa água quente é 80 graus Celsius. 200 gramas de água fria, então 200 gramas de água fria. A temperatura inicial dessa água fria é 10 graus Celsius. Aí eu vou misturar. Despreze as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo. E a pergunta é a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura. Bom, você sabe, pergunta é a temperatura de equilíbrio térmico. Você sabe que quando você coloca dois corpos em contato térmico, né, eles começam a trocar calor. Aquele que está mais quente, com maior temperatura, começa a fornecer energia térmica para o outro. E aquele que está mais quente, a temperatura baixa, aquele que está mais frio, a temperatura sobe. E a hora que eles atingem a mesma temperatura, ou seja, o mesmo grau de agitação das moléculas, corta, cessa a troca de calor. Então o calor só existe enquanto a temperatura deles são diferentes. A hora que as temperaturas se nivelam, ou seja, tem o mesmo grau de agitação, parou o calor, tá certo? Qual é a temperatura que isso acontece? Bom, teve gente que fez 80 graus Celsius da quente com 10 graus Celsius da água fria, dá 90. 90 dividido por 2, então é 45, assinalou a letra B. Aí teve gente que falou assim, não, é 80 menos 10, porque 80 tira 10 é 70, é a diferença entre os dois. Metade de 70 é 35. Tem gente que assinalou a letra C. E aí eu coloquei aqui embaixo as estatísticas que eu coletei pelo próprio site. 35, basicamente um equilíbrio aqui, né? Quase um empate técnico aí, ó. 35% assinalou a letra A, 33% a letra B e 21% a letra C. Então, ficou distribuído entre A, B e C. E aí, qual você assinalaria? Você faria essa conta como as pessoas fizeram? Gente, estaria correto o 35 graus Celsius, a letra B, se eles tivessem a mesma massa de água, tá bom? A mesma massa. Aí você poderia fazer uma média da temperatura. Mas não é a mesma massa. Como é que a gente faz esse exercício, Guma? É assim, ó. A quantidade de calor recebida ou cedida pela água quente, no caso, mais a quantidade de calor recebida pela água fria, essa soma tem que dar zero, porque isso aqui é conservação da energia. Todo calor perdido ou cedido por um tem que ser recebido pelo outro, porque não há, né? Ele diz que para você eliminar a troca de calor, para você considerar que houve apenas troca de calor entre eles, despreze calor perdido para o recipiente, despreze os calores para o meio externo, ou seja, considere que todo o calor perdido por um pela água quente foi recebido pela água fria. E o calor que a gente calcula aqui é o Q macete, né? É a massa daquilo que você tem, o calor específico daquela substância e o quanto a sua temperatura varia. Se a gente aplicar o Q macete para as duas águas, nós vamos ter o seguinte, ó, água quente vai ser massa de água quente, vezes o calor específico da água, que aí não importa se é quente ou frio, o valor é o mesmo, vezes variação de temperatura da água quente, que é o delta teta. O que é a variação da temperatura? Temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água quente. Tá? Que eu estou chamando de teta e Q, tá bom? Mais quantidade de calor recebido pela água fria vai ser massa da água fria, vezes o calor específico, que é o mesmo para as duas, já porque é água quente e água fria, vezes variação de temperatura, que é temperatura final, que é de equilíbrio, a mesma para os dois, menos a temperatura
temperatura inicial da água fria. Tudo isso igual a zero. Bom, se a gente colocar o calor específico em evidência, que é igual para as duas, e passar para o lado de lá, que é zero, o calor específico cancela, combinado? Massa de água quente é 300, temperatura de equilíbrio é o que a gente quer, menos a temperatura inicial da água quente, que é 80. Mais massa de água fria 200, vezes temperatura de equilíbrio a gente quer, menos temperatura inicial da água fria, que é água 10 graus Celsius. Nem precisava desse grau aqui. Aí, igual a zero. Faz a distributiva aqui, ó, né? 300 θe, 300 θe, menos 3 vezes 8 é 24, com 1, 2, 3 zeros, 24.000, mais, distributiva aqui, ó, 200 e 200. 200 vezes θe dá 200 vezes θe, menos 200 vezes 10, 2.000. Igual a zero. Olha, pegou bem na cabeça do Guma aqui, hein? Vamos lá. 300 θe com 200 θe dá 500 θe. θe é temperatura de equilíbrio. Aí aqui, 24.000 negativo com 2.000 negativo dá 26.000 negativo. Passa para o lado de lá. Quando você passa para o lado de lá, 26.000 negativo fica 26.000 positivo. Quando eu passar o 500 dividindo, 2 zeros aqui vai embora com 2 zeros aqui. Vai ficar 260 dividido por 5. Adivinha quanto que é 260 dividido por 5? 250 seria 50, e aí 60 por 5 dá 12. Não. 60 por 5 é 12, mas não é isso. 10 por 5 daria 2. Isso aqui vai dar 52 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio letra A. Embora a maior quantidade de pessoas acertaram, né? 32%. Ou seja, o maior índice foi a letra A, de assinalada foi a letra A. Tá vendo? 35%. Mas, gente, 70%, ou seja, 65% dos alunos erraram essa questão, e a maioria deles que erraram aqui, né, na letra B e na letra C, tá bom? Então, é isso. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar para você aqui, ó, a playlist para você assistir os outros vídeos da UERJ 2018, que eu já gravei no meu canal, tá bem? Aqui também vou colocar meu rostinho para você se inscrever, não deixe de fazer isso. E olha só, cara, essa calorimetria, esse assunto que a gente acabou de fazer, ele aparece bastante nos vestibulares. Por isso que eu vou deixar 2 recomendações para você se desafiar. Já caiu no vestibular? Já caiu no vestibular. Tenta fazer. Vê como é que tá os seus conhecimentos sobre calorimetria. Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau.